Então, o que já foi dito das palestras aqui, a questão da motivação, vocês estão vendo que é tão fundamental quanto estudar. Eu sempre digo que é importante ter a certeza, ter certeza do que é aquilo que você quer. E acho que foi isso que o Leandro e o Fabrício também colocaram. E eu faço uma referência na importância de a gente tentar encontrar motivações e certezas que vão para além da aprovação. Por quê? O concurso público não é uma loteria, onde a gente estuda, acerta, passa e ganha o prêmio e está com a vida ganha. Eu lembro quando eu passei no concurso, todo mundo me dizia, agora você está com a vida ganha, Emerson. Eu falei, não, gente, agora eu vou ter que todo dia ganhar a vida, trabalhar, né? Cumprir com as funções que eu sempre quis exercer e que eu sonhei em exercer. Então, quanto maior essa motivação, para além até da aprovação do concurso, mais ela vai levar vocês a buscarem aquele cargo. E mais ela vai permitir que depois que vocês passem no concurso, vocês não encontrem pela frente, logo em seguida, uma frustração de ver, puxa vida, tanto esforço, tanto estudo, tanta coisa, para agora não ser bem isso que eu queria. E quantas coisas na vida acontece isso, né? Eu acho que muitas pessoas vivem assim, quer dizer, querem uma casa, querem um carro, compra o carro, já não é bem aquele carro. Aí compra outro carro, quero a casa na praia. Aí quando adquire a casa na praia, já quer outra coisa. Por quê? Porque, na verdade, a motivação não está indo dentro de si, não é íntima, não está fazendo com que ela possa se encontrar e se realizar. A carreira, qualquer carreira pública, ela tem grandes vantagens. O Leandro falou das férias, falou da estabilidade, falou do salário, mas ela também tem dificuldades. E a gente tem que pensar sobre isso para, de início, como o Leandro Fabrício referiu, se for para desistir, desista antes de começar. Não perca tempo, não se prive de ficar com seu filho, com a sua família, com seus amigos, para investir durante 3, 4 anos e depois, quando você poderia estar começando a chegar num ponto de uma aprovação, desistir. Então, tenha certeza. E quais são as dificuldades? O que é importante vocês pensarem se estão dispostos a enfrentá-las até como uma motivação. Quais são? Por exemplo, quem é de Curitiba ou de qualquer cidade que seja, dificilmente vai passar num bom concurso que vai ficar na mesma cidade. Então, como é que vai equacionar a questão do marido, da esposa, que tem a profissão, dos filhos? Vai pensar nisso. Eu estou disposto a sair da cidade, eu estou disposto a ficar um longo tempo fora, né? Um longo e indeterminado. Eu, por exemplo, estou já há 10 anos fora. Sou de Curitiba, a primeira vez que eu fui morar fora de Curitiba foi após a aprovação no concurso. Então, você está disposto a um longo tempo, a um longo período? A questão salarial também. Tem horas que a gente está ganhando melhor, horas que está ganhando pior. Tem que pensar nessa coisa. Se a pessoa quer ficar rica, quer ficar milionária, o concurso público também não vai levar a isso. Quer dizer, você consegue uma vida estável, uma vida tranquila, mas dentro de um padrão que vai ser sempre o mesmo. O que o Leandro está ganhando hoje, por exemplo, que, como juiz federal, que assumiu recentemente, é praticamente a mesma coisa que eu estou ganhando com quase 12 anos de carreira. Porque não existe um acréscimo com o tempo. Então pense nisso. Eu estou disposto se eu passar no concurso, mudar de cidade e tal. Por quê? Porque é importante. Não é porque essas limitações, essas dificuldades vão nesse momento inicial fazer com que vocês desistam. Mas é que lá para frente, quando chegarem os momentos de dificuldade, como o Leandro falou, o Fabrício falou, são essas coisas, esses contras que vão começar a entrar dentro da nossa cabeça, dizendo, não, mas pensando bem, eu não vou continuar, porque daí eu vou ter que sair daqui de Curitiba e não é bem isso que eu quero. Pensando bem. Então, pensem nisso, decidam, se querem ficar em Curitiba ou querem ficar na sua cidade, procurem um concurso que já tem essa possibilidade, que vá fundo nisso. Então, busque essa motivação e também pense assim, aquele cargo que eu passar, eu vou ter que exercer ele durante 20, 25, 30, eu sei lá quanto tempo, porque cada ano que passa, a reforma da Previdência querem jogar a idade para aposentadoria mais para frente. Então, a gente tem que ter isso em conta. Um segundo aspecto que eu ia falar era do planejamento. Planejamento do estudo, a escolha do método, os livros,
Vocês notaram que a gente não trouxe aqui muitos detalhes, falar, estudem assim, desse jeito, tantas horas por dia, leiam o livro tal. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, um método que pode servir para mim, não vai servir, de repente, para o Fabrício, ou não vai servir para o Leandro, não vai servir para você. O que, às vezes, vocês podem pegar, e existe na internet diversas dicas nesse sentido, de forma de estudar, é conhecer a experiência dos outros. Isso é importante, realmente. Você conhece a experiência, você pode ver isso me serve, isso não me serve. Quer dizer, eu sou uma pessoa que tem uma grande capacidade de me concentrar e estudar lá durante 3, 4 horas e conseguir uma grande produtividade desse estudo. Mas eu não sou como o Leandro, por exemplo, que teve a capacidade de, durante 2 anos, estudar 10, 12 horas por dia. Se eu fizer o que ele fez, eu, em um curto espaço de tempo, eu vou estar saturado. Tá? Claro, e se ele fizer o que eu fiz, que foi estudar um pouco menos e mesclar com outras atividades, né, que também complementavam, porque eu tinha a oportunidade de trabalhar na justiça e no gabinete do juiz, então eu podia estudar pela manhã e à tarde complementar fazendo minutos de sentença e outras atividades práticas. Né? Então, se eu não fizesse essa mescla, para mim, eu estaria saturado. Já o Leandro sentiu a necessidade de, não, agora eu preciso estudar, e ele tinha essa capacidade. Então, encontrem a capacidade de vocês. Procurem escolher os livros. Como é que vai escolher o livro? Eu acho que hoje no mercado existem muitos livros. Né? Acho que é muito mais do que a gente tem capacidade de ler. A informação, nós vivemos uma era assim que a informação está disponível. Há algum tempo atrás, quem tinha informação, vamos supor uma geração atrás, 2, quem tinha informação tinha tudo. Hoje, quem tem a informação não tem nada, porque ela está disponível para todo mundo. Você digita no Google qualquer coisa que você queira saber e em 1 segundo você fica sabendo. Então, a sociedade atual e o sucesso atual depende da capacidade de você selecionar a informação. Você não vai conseguir ler tudo que existe disponível. Então, quer dizer, uma informação imprescindível que você tem que selecionar, o Leandro já falou, os informativos do STF e do STJ. E isso é desde o tempo que eu fiz concurso e ele já refere que continua assim. Claro, porque a jurisprudência é tudo e cada vez mais o nosso sistema jurídico está centrado nos precedentes. Então, a gente tem que conhecer os precedentes. E os livros? Eu sou partidário da ideia de que você tem que procurar aqueles livros que tenham o maior conteúdo possível de uma forma mais sintética. Quer dizer, por exemplo, de direito ambiental, o presidente da nossa associação aqui, o Anderson Furlan, tem um livro que eu achei fantástico. E parece que continha 90% das respostas das questões do concurso. Quer dizer, não é um livro que tem todo o conteúdo de direito ambiental, tem a teoria, tem a posição de alguns principais autores e tem a jurisprudência. Quer dizer, se você encontrar em cada matéria esses livros, às vezes é mais vantagem ler nesse livro do que ler 10 livros do mesmo assunto, ler 3 vezes o mesmo livro, ao invés de ler 3 livros diferentes. Né? Então, essa capacidade de selecionar a informação e de encontrar o método de estudos que é ideal para vocês mesmos é importante e é fundamental. Quer dizer, estratégia, pensar a estratégia, perder tempo com a estratégia, não é perder tempo, é ganhar. Vejam aqui o exemplo da palestra. Primeiro, coloquei o Leandro para falar, depois o Fabrício e vim falar no final. Ficou fácil para mim. É estratégia. Bom, o concurso, eu vou falar um pouquinho agora sobre as etapas do concurso, algumas coisas mais práticas e eu acho que casa bastante com o que o Fabrício falou das metas a curto prazo. O concurso, ele geralmente é uma coisa demorada. Né? Os melhores concursos, principalmente. Você tem etapas, você tem fases. E cada fase é diferente uma da outra. O Leandro foi muito preciso ao observar isso. Quer dizer, o estudo para a prova objetiva é o estudo para a prova discursiva, para a prova de escrita é outro. O estudo para a prova de sentença é diferente, para a prova oral também. Mas o primeiro aspecto que vocês têm que ter em consideração, independente de qual prova seja, é que precisa ter muita paciência. Né? Porque o concurso é demorado, então tem que ter paciência. Aquela ansiedade de ficar vendo o resultado final, é como um campeonato de futebol, desse de pontos corridos agora, campeonato brasileiro. O cara sai ganhando lá 3, 4 partidas, mas o campeonato é longo, tem quantas rodadas? 38 rodadas. Né? Então, o que os técnicos
sempre falo, não, a gente pensa jogo a jogo. Essa é a estratégia de futebol. Não vamos pensar no jogo da semana que vem e tal, que é o confronto direto, nós vamos pensar primeiro nesse. E isso serve para qualquer coisa, né? Quer dizer, pense cada etapa. Você vai fazer a prova, está pensando na prova. É claro que o teu planejamento tem que ser um planejamento a longo prazo. Os caras fazem preparação física, fazem treinamento, tudo pensando no campeonato inteiro. Mas o foco específico tem que ser na etapa que vocês vão estar enfrentando. Quer dizer, é a prova objetiva, e aí entra até no seguinte problema, é a prova objetiva que é a minha dificuldade, eu não tenho passado em nenhuma prova objetiva, vamos trabalhar primeiro nela. Depois a gente se preocupa com mais cuidado na fase seguinte. Tá? Então, qual é uma questão interessante na prova objetiva? Quando a gente chega lá, eu lembro do meu concurso faz mais de 12 anos e lembro como se fosse hoje. Cheguei no Colégio Santa Maria, onde foi a prova, aqui em Curitiba, cheio de gente, domingo de manhã, e aqueles ônibus de excursão do pessoal de São Paulo, que vem de terno e tal, né? E eu ali só com a minha roupa normal, que no concurso do juiz não precisa, tem alguns que tem que ler e tal, porque se não tiver de terno não faz a prova, né? Mas no juiz federal não precisa. Eu cheguei, olhei aquele mundo de gente no concurso que eu obtive a aprovação, e falei, vou embora, né? Vou para casa dormir, porque esses caras vêm de São Paulo, de cursinho, treinados, outras pessoas que eu já conhecia, que estavam se preparando até há mais tempo. Mas não. Ali eu percebi o seguinte, apesar do concurso envolver milhares de pessoas, né, ele é uma prova da gente com a gente mesmo. O desafio é pessoal. Você não está competindo com os outros. Então, você vai olhar aqui, vocês vieram hoje nesse curso de como passar em prova oral. Devem estar olhando um monte de gente em concursos. Devem estar olhando um monte de gente pensando, tem um monte de gente interessada nesse tema, né, nesse assunto, então a concorrência é grande. Mas não, o desafio é de vocês consigo mesmo. Por quê? Porque a cada prova que você fizer, você vai ter que ir adquirindo novos conhecimentos que vão lhe permitindo ter a capacidade de ser o melhor do mercado. Né? De ser aquela pessoa que realmente está em condições para ser contratado pelo Estado. Os outros podem até servir de um referencial. É como o Fabrício falou, ele tirou 0,8 na prova, de 300 candidatos ainda ficou em 22º. Quer dizer, o desafio não era com os outros, era com ele mesmo. O Leandro observou bem, depois que você passa da prova objetiva, as outras basta tirar 6 que você está aprovado. Quer dizer, não é uma competição, apesar de você ver milhares de pessoas se preparando, quando passa uma reportagem em algum jornal, a gente vê um número imenso de candidatos buscando aprovação. Né? O desafio é você consigo mesmo. E não é só no concurso, não, é nos esportes também. No atletismo, por exemplo, os caras treinam em cima do tempo deles do relógio, porque se o cara corre 100 metros em 11 segundos e o campeão mundial corre em 10, não adianta ele falar, agora eu quero bater o tempo do campeão mundial, ele tem que ir melhorando segundo a segundo, de 11 para 10,59, 10,50, e assim ele vai melhorando até que ele atinge o objetivo dele. A segunda prova, que é a prova escrita, no meu modo de ver, é a hora de mostrar o conhecimento. Quer dizer, você passou pela prova objetiva, você mostrou que passou pela peneira inicial, que tem alguma condição, talvez, eventualmente, de exercer aquele cargo. Agora, nessa segunda prova, o importante é você mostrar aquilo que você sabe, mostrar o teu diferencial. Quer dizer, e aí às vezes a gente se limita a simplesmente responder as perguntas. Mas o examinador, ele vai receber várias provas com as perguntas respondidas. Então, o que vai fazer a diferença? É quando você, por exemplo, lá na tua resposta, citar, numa pergunta de processo civil, citar lá que Ovenda fala isso sobre tal coisa, tal, o examinador vai falar, opa, porque no espaço curto que tem, ele não sabe, não tem como avaliar a quantidade de conhecimento que tem. Mas quando você citar autores que têm algum destaque, ele vai perceber, opa, esse candidato sabe um pouco mais do que a média. Ele já leu alguma coisa. Ou numa prova de constitucional, você vai citar o Canutilho, o Robert Alex, numa questão de proporcionalidade e tal.
Então, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu às vezes demorava um pouco para ir na biblioteca pegar os livros para aquela semana de provas. Quando eu chegava lá, já não tinha mais o manual do processo civil, os manuais que os professores indicavam não tinham mais. Aí, todo mundo sabe na faculdade também que prova é caderno, né? Essa é a primeira regra tem que ter um bom caderno e estudar o caderno você vai bem. Mas eu resolvia complementar o estudo com algum livro. Aí pegava lá processo civil, pegava o Chiovenda, o Carnelucci e lia lá um pedacinho. Quando caía uma pergunta que tinha alguma coisa daquilo que eu li, eu falava, segundo o Liebman, lá no livro tal, às vezes tinha decorado até a referência biográfica, citava até... Uma vez eu lembro que eu citei a referência biográfica e o livro era uma edição de 84. E aí o professor ainda arriscou em cima e colocou que o livro era de 69. Então, quer dizer... Mas isso me mostrou assim... Isso me mostrou que o examinador chegava à conclusão de que eu estava lendo alguma coisa a mais do que ele dava na aula. E nem era bem assim, né? Então, esse negócio de que imagem não é nada, é coisa mais de comercial. Imagem é importante, você vai ter que mostrar e vai ter que, às vezes, parecer que você sabe, não só saber. Né? A terceira prova, que é a de sentença, para mim é a etapa mais difícil, mais complexa, e se eu fizesse o concurso de novo, eu não sei se nessa prova eu passaria, quer dizer, é uma incógnita. Talvez só o Leandro, foi 8,5 na sentença, Leandro. Aí você derruba todos os outros candidatos. Mas ele disse que foi sorte. Tá? De qualquer forma, é o seguinte, só tem um jeito. É uma prova difícil? Então a gente precisa treinar muito. Né? Precisa treinar. O que o Leandro fez? Ele falou aqui, ele treinou, fazia sentença sentença prática do dia a dia da justiça, ela é totalmente diferente de uma sentença de prova oral. Primeiro porque raramente a gente encontra no dia a dia casos tão complicados como o examinador coloca na sentença. Segundo, que a sentença teórica, sentença prática, do dia a dia, do trabalho como juiz, ela é para resolver o caso concreto. Mas a sentença de um concurso, ela é para mostrar conhecimento. Então você tem que ter uma teoria. Né? E na prática, no dia a dia da justiça, a gente não tem a pressão do tempo. Aqui você tem também. Então tem que treinar muito, tem que conhecer a estrutura da sentença, tem que ter algumas coisas já de cabeça pré-determinadas e tem que ter muita calma para você conseguir chegar até o final da prova. Né? Calma, paciência, estudo vão levar ao sucesso nessa etapa. E tanto na prova escrita como na de sentença, uma coisa é fundamental. Para quem não tem uma boa letra, aí acho que é importante comprar um caderno de caligrafia e dar uma treinada também, porque tanta prova para corrigir, eu não sei se o examinador corrige ou não, mas, sinceramente, uma letra bonita é bem mais agradável de você corrigir a prova e você já forma um juízo inicial mais favorável do que uma letra que você não consegue decifrar exatamente o que está dito. Né? Por fim, a prova oral, que é a prova temida por muitos, mas que eu considero que é a hora do show. Por quê? Porque você já demonstrou nas fases anteriores que você tem conhecimento. Né? Claro que você vai ter que responder as perguntas e tal, mas é nessa etapa que vai se avaliar e vai se ver se você tem aquela maturidade, aquele jogo de cintura e principalmente se você está preparado para situações que exigem improvisação. Quer dizer, eu ter o conhecimento e diante de uma pergunta eu responder aquela pergunta é uma coisa, mas e quando eu sou pressionado? E quando a situação exige uma resposta imediata que eu não posso pensar, refletir, como é que você vai reagir se você, por exemplo, for um promotor, um juiz, um advogado? A advocacia não tem prova oral, mas defensor público, né, por exemplo. Então, eu penso que é uma hora do show, porque assim, os componentes da banca, eles estão lá para fazerem esse papel. De questionarem, de cobrarem, de te colocarem em situações um pouco difíceis, de acharem que tua resposta não está certa, para ver o quê? Para ver se desestruturam você. Então, a gente já sabendo disso de antemão, a gente já vai preparado. Quer dizer, eu não vou me abalar porque ele está fazendo o papel dele. Da mesma forma, eu vou estar ali
para mostrar que eu sou a pessoa, o cara a ser contratado pela administração pública. Quer dizer, o meu objetivo na prova oral é mostrar para aquelas pessoas que estão na banca, que são as pessoas que vão decidir se você vai passar ou não, eu tenho que demonstrar para eles que eu sou uma contratação imperdível para aquela instituição. Talvez se o Gustavo tivesse a chance de conversar com o pessoal da NASA, pessoalmente, ele tivesse tido essa oportunidade de mostrar para a NASA, eu sei que vocês têm um monte de currículo, mas eu sou o cara para trabalhar aí na NASA. Né? Então, não encarem a prova oral com medo. E, claro, essa situação de improviso, essa situação de você conseguir mostrar que está preparado, ela vai depender de treino. E coisas que vocês já podem fazer desde hoje. Quer dizer, o meu pai fazia uma coisa bem interessante desde que a gente era pequeno. Quando ia na igreja, na missa, ele colocava a gente, escrevia lá para a gente fazer as leituras. E na missa tem primeira leitura, segunda leitura, e sempre é o pessoal que está presente que faz, né, a comunidade. Então ele sempre escrevia, a gente estava lá, lendo. Desde pequeno a gente começou a treinar um pouco falar em público. Né? Então se você às vezes tem a oportunidade de fazer isso, ou de fazer um curso de teatro, até para espairecer um pouquinho, ou de fazer uma palestra, mesmo que seja no bairro, sobre alguma outra coisa, ou estar liderando um grupo de estudos, né, ou dando aula, tudo isso vai acrescentar para que chegue no momento de falar em público e de falar perante a banca, você tenha essa condição. E aí vem a questão, fazer ou não cursinho, né? Nós estamos, por acaso, hoje aqui dentro de uma instituição que é um cursinho. Então, mas muitas pessoas me perguntam, fazer ou não? Aí é uma coisa que vai depender de cada um também, ver da sua necessidade. Eu acho o seguinte, o cursinho só é válido se ele acrescentar alguma coisa para você. Por quê? Como no vestibular, quando a gente fazia o cursinho do vestibular, o que os professores falavam? Só fazer o cursinho aqui não vai adiantar, tem que para passar na federal, tem que estudar em casa, tal. E o que vai passar você no concurso é o estudo em casa. Então, se você vai no cursinho e ali só repete tudo o que você já sabe, talvez seja melhor você ficar em casa estudando, né? Que você vai ganhar mais. Agora, se você encontrar um cursinho ou, de repente, alguns cursinhos específicos de matérias que você não domina, né? Talvez não um preparatório, mas matérias que você não domina, que você possa fazer que te acrescente, que te ajude, que te elimine, quer dizer, que você aprenda mais no cursinho do que lendo o livro em casa, aí vale a pena. E talvez, e eu acho assim, que para a prova de sentença e para a prova oral, se você chegar nessas etapas, vale a pena investir no cursinho, porque as técnicas de sentença para o concurso, os professores têm grandes dicas para dar, e você vai estar treinando, vai estar tendo caso teórico, prático, vai conseguir ter alguém para tirar dúvida. E na prova oral, a possibilidade de você antecipar o cenário, quer dizer, vivenciar aquela experiência de ser pressionado por uma banca, mesmo que simulado, de ver como eles vão agir, né? Porque, pelo menos aqui no cursinho da SMAF, faça a simulação, é gravado, Leandro? É gravado, você tem o vídeo, você vai ver como você se comportou. Tá? Agora, vamos supor que você fale, ou quem está nos assistindo à distância, diga assim, mas eu não tenho condições de fazer o cursinho, ou eu, na minha cidade, não tenho um cursinho que seja um simulado, o que dá para fazer? Ora, dá para você pedir para alguém, para uns amigos, para alguém, para o pessoal com quem você trabalha, montar uma banca simulada. Tá? E você grava e você vai poder ver, eles vão fazer as perguntas e você vai sentir como você vivencia aquela situação. E já tendo vivenciado, o teu cérebro já está preparado para quando você chegar na prova, de verdade, você não ter aquilo como novo. E o que a gente tem medo? E por que a gente se paralisa numa prova? É porque a gente tem medo do novo. Né? O ser humano tem medo do novo. Quando você já vivenciou, aquilo já não é mais novo, você vai ter muito mais facilidades. Muito bem. E uma vez alcançada a aprovação, aprovado, e agora? O que fazer? Bom, eu só queria, dentro do projeto que é o do livro que eu tenho, da Arte da Excelência, né, que é o e-book gratuito, um dos objetivos é justamente estar passando um pouquinho dessas experiências sobre concurso, mas também estar buscando, disseminando assim, elementos para que as pessoas tenham crescimento na vida pessoal e na vida profissional.
E uma das questões é o aspecto da responsabilidade, de divulgar também a responsabilidade que a gente tem no cargo. Quer dizer, como o Leandro falou, é muito bom que a gente passa, tem as férias, tem o salário, tá com a vida tranquila, mas aí entra também a responsabilidade. Eu acho que a partir do momento que a gente resolve seguir a carreira pública, né, a gente tem que também ter dentro da motivação esse compromisso com tentar fazer alguma coisa para que a nossa sociedade melhore. Né? Se a gente conseguir manter a motivação, chegar lá e ser aprovado, servir o público com qualidade, quer dizer, não é fazer nada mais do que se pede para o cargo, mas é fazer com comprometimento, com qualidade, com busca por resultados, e com isso você vai estar construindo uma carreira sólida, que é importante, né, a gente pensar. As pessoas, longos períodos a gente vai ficar nos cargos que exercer. Então, quer dizer, isso que a gente está fazendo aqui, criando vínculos de amizade, eu com o Fabrício, com o Leandro, são coisas importantes, né, que vocês têm que pensar. E tem gente, às vezes, que entra no cargo e já sai brigando com todo mundo, que não tem aquele comprometimento com o fim público almejado. Então, também coloquem isso na motivação e vamos certamente conseguir melhorar um pouquinho o nosso Brasil. Eu sempre digo assim para o pessoal, para os servidores que trabalham comigo, a gente tem como servidor público a grande possibilidade de fazer uma coisa que gosta, de ser remunerado por isso, e não precisa ter um projeto social, uma ONG ou fazer trabalho voluntário. Se a gente no nosso serviço fizer aquilo que seria de excelência, né, que seria a busca pela excelência do nosso serviço, já vamos estar fazendo uma grande coisa. Né? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Né? Nós vamos encerrar essa parte de palestras. O pessoal do ensino à distância, então, depois vai ter a possibilidade de mandar e-mails e entrar em contato conosco para fazer suas perguntas pela via eletrônica. E aqui nós vamos continuar ainda mais um tempo conversando, né? Conversando sobre e abrindo para perguntas, dúvidas que vocês tenham. E esse material que eu estou falando hoje aqui vai estar no meu blog também na quarta-feira, já preparei uma postagem. Então, quem quiser relembrar um pouquinho, vai estar um resuminho lá. Quero agradecer a presença de todos, o pessoal que nos acompanhou, agradecer com imenso carinho o Fabrício, o Leandro, por terem atendido esse chamado, essa oportunidade de a gente se reunir aqui. Eu sei que não é fácil a gente sair lá da nossa cidade, da família, para vir aqui, mas é importante. Eu acho que também, se a gente puder dar um pouquinho de contribuição para cada um de vocês, isso é muito legal. Então, muito obrigado e um abraço para todos.